Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui compartilhar com vocês mais uma palavra de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Meus queridos, estamos aqui diante de uma palavra conhecida, onde aqui a Bíblia vai nos falar referente às bem-aventuranças, onde aqui a Bíblia nos diz que Jesus, ele passa a ensinar os seus discípulos e falar sobre as bem-aventuranças. E olhando para dentro dessa palavra aqui, eu quero frisar somente no versículo 10, 11 e 12, onde a Bíblia diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então nós vemos aqui, meus queridos, a Bíblia nos ensinando algo bastante importante, interessante para a nossa vida. Por quê? Porque muitas das vezes nós servimos a Deus, né? Nós falamos que queremos sim morar no céu, que queremos sim alcançar a nossa salvação, porém quando passamos por dificuldades, quando sofremos perseguições, afrontas, quando pessoas começam a difamar contra a nossa vida, falar mal de nós já começamos a querer questionar a Deus, nós já começamos a querer falar com Deus o porquê disso, o porquê daquilo. Mas diante da palavra de Deus aqui, ela nos ensina que felizes são aqueles que sofrem perseguições por causa da justiça de Deus. Felizes são aqueles que, por causa da palavra de Deus, por causa de Deus, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo contra vós. Então aqui a Bíblia diz, meus irmãos, que felizes são aqueles, irmãos, que passam por essas situações. Porque quando nós estamos sofrendo perseguições, afrontas, por causa da palavra de Deus, por causa daquilo que Deus tem para a nossa vida, isso significa, meus queridos, nós estamos no caminho certo, no caminho correto, rumo à nossa salvação. Então, quando vierem afrontas, quando vierem perseguições, quando vierem pessoas falando mal de você, questionando a você, não se entristeça com essas coisas, não se injuria com essas coisas, não fique, meus irmãos, querendo questionar a Deus por isso, porque a palavra de Deus se cumprindo sobre a nossa vida. Nós temos que entender isso no nosso coração. Nós temos que entender, meus queridos, que nós, vivendo firmes na presença de Deus, nós vamos passar por tudo isso.
A palavra de Deus fala, meus amados, que nesse mundo nós teríamos aflições, mas é para nós ter bom ânimo, porque Cristo, Ele venceu o mundo. E certamente, se nós tivermos bom ânimo e permanecermos firmes na presença de Deus, vamos vencer também. Vamos alcançar o nosso maior objetivo, que é a nossa salvação, que é a vida eterna. Mas para isso, meus queridos, é necessário nós passarmos diante dessas situações a qual a Bíblia nos refere aqui. O importante é que ela fala, ó, felizes são. Então, meu querido, você está sofrendo perseguição, se você está passando por injúrias, pessoas difamando, falando mal de você, por causa do amor de Deus, por causa da palavra de Deus, dê graças a Deus por isso, meus amados. Glorifique ao Senhor Jesus por isso, porque a palavra de Deus está se cumprindo sobre a tua vida. E certamente, meus queridos, você está indo no caminho certo diante de Deus. Versículo 12, a Bíblia fala: regozijai-vos e exultai, porque grande é o galardão lá nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Olha que maravilhas, meus irmãos. Olha como é grandioso o nosso Deus. Regozijai, alegre-se, fica feliz, porque grande será o vosso galardão lá nos céus. Porque assim também sofreram perseguições os profetas que viveram antes de vós. E é isso que a Bíblia nos mostra aqui, meus queridos, que todos aqueles que viveram antes de nós, aqui na Bíblia, desde Gênesis, Apocalipse, e viveram na presença de Deus, também passaram por isso, também sofreram perseguições, também foram defamados, injuriados, mas eles alcançaram o galardão deles, e assim também na minha e na tua vida. Então regozija, seja feliz na presença de Deus, diante das perseguições, diante das lutas, das provas, diante das mentiras que inventarem sobre a tua vida, por causa do amor de Deus, por causa da palavra de Deus. Porque grande é o vosso galardão nos céus. Irmão, nós temos que entender uma coisa, que o nosso galardão não está aqui na terra, mas está lá no céu. Que nós estamos aqui somente um tempo de passagem. Que o nosso lugar não é aqui na terra, meus queridos, mas o nosso lugar é lá no céu, diante de Cristo Jesus. Nós temos que entender que nós somos apenas peregrinos sobre essa terra. Enquanto nós estamos aqui, meu irmão, como peregrinos sobre essa terra, vamos permanecer firmes na presença de Deus. Vamos continuar fazendo tão somente a vontade de Deus, independente da luta, da prova, independente se vão perseguir a mim, a você, isso não importa. O importante é estarmos firmes na presença de Deus, para quando chegar aquele grande dia, meus amados, nós alcançarmos o reino dos céus. Para chegar aquele grande dia, nós receber o nosso galardão lá nos céus, porque essa é a palavra de Deus. É isso que Deus tem para mim e para você. Então que diante dessa palavra nós possamos ter consciência de tudo isso e buscarmos cada dia mais viver na presença de Deus, independente de qualquer coisa, mas viver firmes na presença de Deus. Por maior que seja a perseguição, por maior que seja a luta, a prova, vamos permanecer firmes, meus amados, na presença de Deus, na certeza, na convicção
que alcançaremos o nosso galardão lá nos céus. Amém, meus irmãos? Recebam essa palavra na tábua do seu coração. Você pode já meditar nessa palavra, refletir nessa palavra e permanecer firme na presença de Deus. Eu peço a você que já é inscrito nesse canal, deixa aí o seu like, compartilhe aí esse vídeo nas suas redes sociais para que mais vidas venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, ative aí o sininho de notificações para estar sempre recebendo os vídeos que são postados nesse canal, para que você venha a ser alcançado pela palavra de Deus e que vidas também venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Que você possa me ajudar, meus queridos, em se inscrevendo e deixando o seu like, para que o YouTube venha distribuir esse vídeo para quantas mais pessoas possíveis, para que assim essas pessoas também venham a ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.